Então, eu creio que este seja um dos temas mais tratados desde 2015, 2014 e 2015 para cá, um dos mais frequentes. Em todos os congressos de ministérios de sustento próprio, sempre tem uma palestra sobre vida no campo. No meu canal, Cleuma Nascimento, se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever, a deixar o seu gostei ou seu não gostei, isso ajuda muito o canal. E fazer o comentário também, seja qual for o comentário, é aberto. Então, lá no meu canal, eu já tenho um vídeo de estudos muito longo, quase 2 horas de estudo, apenas sobre, que o título é Ló e o Remanescente. Inclusive, eu peguei um pedacinho e coloquei aqui nessa palestra, só para quem já assistiu, só para relembrar e nós podermos fazer os links. Então, meus irmãos, talvez este seja o tema também, apesar de ser um dos mais frequentes, talvez esse também seja o tema tratado de forma mais, assim, sem esperança e que coloca as pessoas assim contra a parede, não sem esperança, mas que coloca, não, tem que isso, tem que aquilo. O meu objetivo, e eu orei muito a esse respeito, é que neste estudo de hoje, nós consigamos, ao término deste estudo, colocar as coisas na perspectiva correta. Tudo bem? Então vamos avançar. É inegável, meus irmãos e irmãs, é inegável que a vida no campo, a morada do povo de Deus, longe da cidade, é o ideal divino. Isso ninguém pode contestar. É o ideal divino. Se nós formos lembrar lá de Gênesis, quando Caim foi expulso lá do Éden, nós vamos ver que Caim, ele se tornou o lugar em que os descendentes de Caim escolhiam para morar era nas planícies. As planícies seriam comparadas hoje à vida nas cidades. Mas os descendentes de Sete, que foi quem Deus levantou para ficar no lugar de Abel, os descendentes de Sete moravam nas montanhas, na roça, no campo. Então, o Senhor Deus sempre orientou o seu povo a morar em lugares retirados. Este é o ideal divino, ponto. Mas vamos entender o que o Senhor, qual é o objetivo do Senhor com este ideal e como ele nos apresenta este ideal, principalmente aqueles que ainda estão nas cidades. Então vamos lá. O ideal divino. Embora tudo o que Deus criou fosse perfeito e belo, e nada parecesse estar faltando sobre a terra que Deus criara para tornar Adão e Eva felizes, ou seja, não tinha nada que faltasse para eles, para que eles fossem felizes. Deus manifestou-lhes o seu grande amor, plantando um jardim especialmente para eles. O Senhor Deus não construiu uma cidade e colocou lá Adão e Eva. Ele plantou um lindo jardim, que está lá no céu, a gente vai ver ele de novo, em nome de Jesus. Uma parte do tempo de Adão e Eva devia ser passada na ditosa ocupação de cultivar o jardim, e outra parte em receber as visitas de anjos, ouvindo suas instruções e em ditosa meditação, porque a palavra de Deus era passada ali para Adão e Eva de forma audível, oral, né? Não tinha nada escrito. Seu trabalho não era cansativo, mas agradável e revigorante. O clima era perfeito. Já pensou? Nem um clima
totalmente ameno, sem nenhum extremo, sem nenhum incômodo. Era tudo perfeito. Esse belo jardim devia ser o seu lar, sua residência especial. Muito bem. E quais foram? Agora nós saímos do Éden. Vamos agora caminhar no tempo, na linha do tempo. Vimos que o lar edênico, o lar para Adão e Eva, era o Éden, o jardim. Andando na linha do tempo, nós vimos toda entre o pecado, Caim e Abel, Caim, Sete, descendentes de Caim, descendentes de Sete. Anda-se ali na história, lembrando de Eliseu, um dos profetas também que foi chamado, ele morava no campo, né? E as escolas de profetas que foram sempre edificadas, construídas no campo, anda-se mais na linha do tempo, e a gente chega na época de Jesus, o nosso Salvador. Quais foram as condições escolhidas pelo Pai Infinito, então, para o seu Filho? Será que teria sido o Senhor Deus com Cristo? Ele havia mudado o seu propósito de um lar distante da iniquidade da cidade? Vamos ler. Uma habitação isolada nas colinas da Galileia. Isolada nas colinas. Lembra dos descendentes de Sete? Moravam onde? Nas montanhas. Uma habitação isolada nas colinas da Galileia. Um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável. Vida de simplicidade. Luta diária com as dificuldades e provações. Abnegação, economia e serviço paciente, feito com contentamento. A serenidade da alvorada ou do crepúsculo no verdor do vale. Nós estamos falando sobre a morada de Cristo. O sagrado ministério da natureza. Cristo tinha um contato, Jesus, desde bebezinho, tinha contato com tudo da natureza. O estudo da criação e da providência. A comunhão da alma com Deus. Tais foram as condições e oportunidades dos primeiros anos de vida de Jesus. Eu gostaria que vocês gravassem vida de simplicidade. Que mais? Economia e serviço paciente. Mas simplicidade e economia. Grava isso daí, tá bom? Deus permita que eu lembre a gente voltar nisso mais adiante. Então, vamos avante. Então, o Senhor Deus, sempre foi plano do Senhor Deus que todos os seus filhos, verdadeiros filhos, vivessem longe das cidades. E aí vem o comando. Aqui, olha, é o tempo, é o modo imperativo. Na língua portuguesa, o modo imperativo, ele denota uma ordem, um comando, certo? Então, o Senhor Deus nos diz o seguinte: saí das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno trato de terra. Não está falando um grande trato de terra. Um pequeno trato de terra, onde possais ter um jardim em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições. De novo vem a palavra simplicidade e pureza. Então, quando o Senhor Deus ele nos dá este comando, esta ordem, isso aqui não é um conselho. Tudo bem? Não é um conselho, mas é uma ordem dada em amor. Nós não podemos esquecer o autor da ordem. Deus é amor. E ele jamais nos diria algo que nos ordenaria algo que fosse impossível para mim ou para você cumprir. Tudo bem? Vamos lá. Para fora das cidades é minha mensagem neste tempo.
Estais certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Então, hoje para fazer esta live, este estudo, eu estou na cidade, porque o nosso sinal na internet, lá no sítio, é bem fraquinho. Então, quando nós estamos na cidade, muita coisa nos afeta. Por exemplo, aqui no nosso caso, temos vizinhos aqui. E esses vizinhos, aqui nesta casa onde eu estou, costumam colocar a música extremamente alta e é da pior qualidade possível. Então, é por isso que o Senhor diz que nós precisamos estar fora quilômetros de distância das cidades, né? Muito bem. O Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não cuidais, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. Porque eu sempre me chamou a atenção, porque que essa expressão, a hora em que não cuidais. Aí eu ficava pensando assim, mas essa mensagem não é dada para os adventistas do sétimo dia? Eu vou abrir até um parênteses aqui, queridos, o que tem de pessoas hoje no YouTube que não são da nossa fé e estão despertando para a vida longe das cidades. É um número incontável. Eu acompanho um canal, inclusive, de uma mulher, uma jovem mulher, ela deve ter seus 30 e poucos, 40 anos, e que ela é da Áustria, ela fala inglês, e ela ensina como sobreviver. Ela mora no campo, né, lá na terra dela, e ela ensina como sobreviver. É impressionante, sabe? Então, aqui no Brasil também, várias pessoas já estão tendo essa iniciativa. E não está errado. E eu queria continuar no parênteses para conversar com vocês a respeito de algo que me chama muito a atenção nessa temática de vida no campo. Quando o Senhor Deus nos chama, Ele compreende, minha irmã, que tem sofrido. Quantas mulheres entram em contato comigo dizendo, irmã, eu já entendi a mensagem de vida no campo, mas o meu marido não quer sair. Ele fica dizendo, como é que nós vamos sustentar? O meu emprego é na cidade, eu não posso sair daqui. E será que eu tenho que ir, deixar o meu marido e ir para o campo com meus filhos para salvar os meus filhos? Meus irmãos, a mensagem de vida no campo, ela não é para separar famílias. Nunca o Senhor Deus daria uma ordem para a mulher ir sozinha sem o seu esposo. Nunca. Separar os filhos do pai. Nunca. Ou mesmo, para ir para o campo, a esposa fica lá durante a semana sozinha com o filho e o marido durante a semana longe da sua esposa, perigosíssimo, longe da sua esposa na cidade, quando chega na sexta-feira vai, fica sábado, domingo, às vezes no domingo mesmo volta para a cidade para poder estar cedo no emprego. Tem alguma coisa muito errada aí. Muito errada. Então, não foi para isso. A vida no campo, a mensagem de vida no campo não foi dada com este propósito. Quem fizer isso está interpretando da sua própria forma uma mensagem que o nosso Deus nunca teve por objetivo que ocorresse, que fosse vivida desta forma. A mensagem de vida no campo é para unir as famílias, não para separá-las. Isso precisa ficar muito claro. Porque se um dia você
que se separou da sua família para ouvir, obedecer esta mensagem e não der certo, não culpe Deus. A responsabilidade é unicamente sua. Se não é possível a família inteira estar unida ainda no campo, então espere, ore mais um pouco, clame e tenha paciência. E não é ter paciência de forma passiva, pensando que nada está acontecendo. Viva na cidade, como se já estivesse no campo. É esse o desafio que eu deixo para você. Foi exatamente isso que nós tentamos fazer. Eu vou contar mais para o final. Vou até pedir para o Lucas, se eu esquecer, me lembre, por favor. Quando chegar lá no final, me lembre de contar esse testemunho, como nós começamos a viver no campo, ainda estando na cidade. Mas vamos fechar o parênteses. O Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não cuidais, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. Que todos os que desejam compreender o significado dessas coisas, leiam o capítulo 11 do Apocalipse. Eu não vou ler aqui com vocês, mas já está aí o dever de casa. Lede cada um dos versos e aprendei o que ainda está para ocorrer nas cidades. Lede também as cenas descritas no capítulo 18 do mesmo livro de Apocalipse. 2 deveres de casa. Pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. Sabe por quê, queridos? Porque por mais que nós não tenhamos todo o conforto, toda a comodidade, a conveniência, o luxo que a cidade proporciona, nós teremos ali a paz que excede todo o entendimento. Estaremos ali juntos, um ajudando os outros, filhos com pais, pais com filhos, o marido junto com a esposa junto com o marido, todos ali unidos com um propósito, lutando contra os seus maus traços de caráter, que no campo ficam bem mais evidentes do que na cidade. Bem mais evidentes. Por quê? Porque no campo não há distrações. Na cidade há muitas distrações. Muitas mesmo. Então, pais e mães que possuem um pedacinho de terra e um lar, não está dizendo um lar luxuoso, mas um lar simples, um lar confortável, são reis e rainhas. Se um dia vocês tiverem oportunidade, venham nos visitar. Nós moramos numa montanha, nossa casinha é fim de linha, só tem 2 quartos. Mas cabe os irmãos a gente se espremendo, ajeita colchão, ajeita isso, ajeita aquilo. Mas a casa, ela é um ovinho. 2 quartos, e o banheiro não fica dentro da casa, não. O banheiro fica fora, não deslocado da casa, é na casa, mas a gente sai da cozinha, aí vem a área de serviço, e ali entra o banheiro. E quando é na montanha ali, é quase 1.300 metros de altitude, a nossa casa, quando chega o inverno, frio de tremer. A gente entra, toma o baninho, e o chuveiro é onde dá a nossa energia mais elevada, porque chuveiro elétrico consome bastante, né? Então, ali, a gente fica assim, saboando embaixo do próprio chuveiro, porque saiu da água, o vento já tá com frio. Aí a gente, tá. É bom que o banho é rápido, né? Toma o banho, termina o banho, aí se enxuga rápido, geralmente a gente vai com roupão, ou então já põe a roupa quentinha lá. Quando a gente sai, já está aquele vento frio na gente. Nós ainda não tivemos recurso para fechar a área de serviço. Mas Deus proverá. Então, mas isso nos ensina tantas lições, sabe, meus irmãos? Irmãos, eu tenho 50 anos de idade. 45 anos eu morei na cidade. Nunca morei na roça. E eu não troco aquele lugar por nada. Nada. Então, se você quiser um dia nos visitar, estaremos lá, né? Então, nós
Somos reis e rainhas ali naquele local. Não é fácil. Temos lutado de diversas formas ali, mas, meus irmãos, quão recompensador. A nossa comunhão com Deus, ela é outra também, sabe? Outra, meus irmãos. Vou fechar o parênteses, vamos avançar. Se nós estaremos no campo, lembrem bem que não foi algo que a gente tirou da cabeça, é uma ordem de Deus. Nós vimos sair das cidades o mais rápido possível. É uma ordem. Então, Deus deu uma ordem, a gente tem que obedecer, não é? No tempo certo. Como então nós vamos evangelizar as grandes cidades se a gente está ali na roça, no campo? Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro, isso aqui, ó, onde nós estamos, é o nosso posto avançado. Não é a nossa casa. É um posto avançado. Disse o mensageiro de Deus. Se quiser visitar o nosso posto avançado, é só combinar, que a gente vem aqui também. Não serão advertidas as cidades? Sim, não por o povo de Deus nelas morar, mas por visitá-las, viu? Para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Para visitá-las, para adverti-las, não para que seja o seu lar. Mais claro, impossível, né? Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos, olha só o verbo, temos que deixar as cidades como guardadores dos mandamentos de Deus. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Entende? Trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Deixa eu ver, tá certinho, tá. Durante anos, olha o que a serva do Senhor vai nos dizer agora. Durante anos, me foi ministrada a revelação especial acerca do nosso dever de não centralizar a nossa obra nas cidades. A agitação das coisas e confusão que enchem essas cidades, as condições que nelas criam, as uniões trabalhistas e as greves, tornar-se-ão grande desvantagem para a nossa obra. Então, todo esse burburinho, essa confusão aí, a gente já tem uma noção, só por essa imagem que está aí na tela. Isso é um impedimento, isso não favorece, principalmente a questões dos sindicatos, greves, essas movimentações que vão ficar políticas, partidárias, ideológicas, que vão ficar cada vez mais frequentes. Isso não favorece. Olha aqui, são desvantagem para a nossa obra. O povo de Deus deve estar preparando centros de trabalho em distritos rurais, de onde parta o trabalho para a cidade. Entende? Então, preciso... O que é que o Senhor está nos dizendo? Que deve estar no campo e de lá vir para a cidade. O Senhor quer que seu povo olhe ao redor de si e adquiram lugares humildes, não dispendiosos, como centros para o seu trabalho. É isso que o Senhor Deus pede de nós. Insisto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar espiritualidade. Então, o que deve... Olha, eu marquei alguns pontos importantes aqui para a gente concentrar. Procurar a espiritualidade. Esse é o primeiro e mais importante motivo de ir para o campo. A parte espiritual. A nossa comunhão com Cristo por meio das obras criadas, por meio da natureza. E aí vem o alerta. Por que isso? Porque Cristo está à porta. Nós estamos acompanhando a geopolítica mundial, nós estamos acompanhando os acontecimentos sociais, políticos, religiosos no mundo inteiro.
as profecias, a movimentação profética dos acontecimentos proféticos avançando. Cristo está à porta, tudo aponta para isso. Aí vem, por isso aqui, por Cristo estar à porta, e porque nós precisamos buscar a espiritualidade, por este motivo, é que diga ao nosso povo, a serva do Senhor diz, não considereis uma privação ser desconvidados a abandonar as cidades e mudar-vos para as zonas rurais. Aí, nas zonas rurais, ricas bênçãos aguardam aos que delas se quiserem apoderar. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, fazendo tudo isso, imperceptivelmente, perceba, você não vai perceber. Perceba, você não vai perceber, né? Sereis transformados à mesma imagem. A imagem é a mesma imagem de quem? De Deus, do seu caráter. Contemplando as cenas da natureza, contemplando as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus. Onde é que a gente estuda as obras das mãos de Deus? Aqui também. Aqui, na palavra de Deus. Tendo comunhão com o Senhor, tudo isso contribui para que nós nos transformemos à imagem de Cristo. Por isso o Senhor diz, sair das cidades o mais rápido possível. Esse é um aspecto extremamente importante que motiva o Senhor a nos dizer para sair das cidades, que é o desenvolvimento do caráter, que é muito, muito, muito mais fácil no campo. Pais, agora para os pais. Pais com a família afluem às cidades porque na sua fantasia pensam ser mais fácil ganhar o pão ali do que no campo. Os filhos, não tendo nada que fazer quando não estão na escola, obtêm a educação da rua, das más associações, contraem hábitos de vício e dissipação. A gente sabe que o Senhor disse lá em 1 Coríntios 15, 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias fazem isso com os nossos filhos, principalmente na escola. E se eles estão ali, soltos na vizinhança. Então, o que o Senhor diz que nós devemos, que é o tipo de educação, de formação que nós temos que dar para os nossos filhos? Para prepará-los para o futuro que muito, muito em breve eles precisarão estar de pé por eles mesmos, sem papai e mamãe. As cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação, da contaminação da cidade. Este é o tempo para que o nosso povo leve suas famílias das cidades para localidades mais retiradas. Do contrário, muitos jovens e também muitos dos mais avançados em anos, nós mais maduros, serão enlaçados e capturados pelo inimigo. Sabe por quê, queridos? Porque a cidade, a comodidade da cidade, ela é sedutora. Como é que eu vou cuidar da minha saúde? Lá não tem hospital. Como é que eu vou, quando acabar meus mantimentos, o que é que eu vou fazer? Entende? Preocupações. Como é que eu vou fazer para comprar remédio? E eu tenho que me comunicar com as pessoas. Como é que eu vou fazer se a minha internet... Entende? São perguntas... Essas são o tipo de perguntas que o Senhor Deus, somente Ele tem a resposta. Mas Ele diz, tenha fé. E dê o passo da fé. Agora, fazei tudo com decência, com ordem, com planejamento e muita, muita, muita oração. Ainda não terminou. Já. Vamos avançar. Não há uma família em 100
Olha só, não há uma em 100 famílias que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade. Nenhuma. Use o argumento que usar. Nenhuma. Mas vamos lá. Fé, amor, esperança, felicidade podem ser muito melhor alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montes e árvores. E quais são os benefícios para as famílias? Primeiro, o Senhor nos diz: tirai vossos filhos do cenário e sons da cidade, para longe do ruído, estrépito de bondes e carroças, e terão a mente mais sadia. Será mais fácil levar-lhes ao coração a verdade da palavra de Deus. O ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde dos nossos filhos. E quando se fala em saúde, a gente geralmente pensa só na saúde física. A nossa saúde mental e a nossa saúde emocional e espiritual. O estar constantemente sujeito ao contato com doenças na cidade, o predomínio de ar poluído, água e alimento impuros, as habitações apinhadas. Já pensou que mora em apartamento? Obscuras e insalubres são alguns dos males a enfrentar. Mas apesar de eu estar dizendo tudo isso, meus queridos, fique até o final. E a gente vai fazer uma ampliação desse cenário. Não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse na cidade. Não era desígnio de Deus que o povo vivesse, se apinhasse em cortiços. Não era. Se as pessoas tivessem uma real noção de onde está a maior riqueza, elas não morariam em favelas. Repetidas vezes, tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento. Pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Quantas vezes você já não lê essa citação, não é verdade? Eu também já perdi a conta. Mas fique até o final, a gente vai colocar isso daqui na perspectiva correta. As nossas instituições também têm que estar fora das cidades. Então, olha o que a serva do Senhor nos diz. Que homens de discernimento são, saudável, sejam indicados, não para tornarem públicas suas intenções, mas para procurarem tais propriedades nos distritos rurais com fácil acesso às cidades. É isso que o Senhor diz que deve ser. Fácil acesso às cidades. Que esses homens de mente, de discernimento saudável, são, temente, procurassem propriedades para que as propriedades de ensino, de saúde, fossem localizados em lugares rurais, mas que tivesse fácil acesso à cidade. E que esses locais foram próprios para pequenas escolas de preparo para obreiros e onde haja também facilidade de prover meios de tratamento para as doentes e cansadas almas que não conhecem a verdade. Ou seja, para tratamentos de saúde e para instrução, formação de missionários. As nossas instituições de ensino era plano de Deus que fossem semelhantes às escolas de profetas, preparando servos de Deus para dar a última mensagem a esta terra. Verificaremos ser necessário estabelecer nossas escolas fora e distante das cidades, não na cidade, mas não tão longe que não possam estar em contato com elas para lhes fazer bem e permitir que a luz resplandeça em meio às trevas morais. A escola dos servos é uma escola maravilhosa. É uma escola que fica na zona rural e é uma escola, a escola de Cristo, que é o nome.
Escola de Cristo. E que ali os jovens e adultos vão para, durante 4 meses, estudar e aprenderem a ser amigos de Cristo, para que ao sair dali eles possam ser pontinhos de luz de Deus aonde quer que eles forem, na zona rural. Então, para que e não pode ser tão distante que eles não possam ter acesso à cidade, seja difícil o acesso à cidade, para que ali eles possam testemunhar também. Nenhuma vantagem temporal, olha só, meus queridos, nenhuma vantagem temporal, secular, de ganho, de sucesso, de ser bem-sucedido, seja uma tentação para os pais, para que eles negligenciem o preparo dos filhos. Sempre que possível, é dever dos pais fazer casa no campo para os filhos. As crianças e os jovens devem ser cuidadosamente guardados, devem ser conservados, afastados dos focos da iniquidade, que se encontram nas nossas cidades. Sejam os jovens rodeados pela influência de um lar verdadeiramente cristão, um lar onde Cristo habita. Então, os pais não podem ser tentados a vender a salvação dos seus filhos por ganho temporal. Sair das cidades é minha mensagem para a educação de nossos filhos. Vida no Campo, página 21. E agora eu vou pegar alguns trechinhos do meu estudo, da minha pregação, que está no canal, sobre a família de Ló. Ló poderia ter levado sua família para o campo enquanto havia tempo. E porque ele desobedeceu, porque ele deu ouvidos a uma mulher irreligiosa, uma mulher que não andava com Cristo, aí ele perdeu toda a sua família. Somente ele se salvou. No livro Patriarcas e Profetas, nos capítulos 14 e 15, se você tiver a oportunidade de estudar, nós vemos lá as características da família de Ló. Quando Ló entrou em Sodoma, inteiramente se propunha ele conservar-se livre da iniquidade e ordenar a sua casa depois dele. Mas de maneira bem patente, fracassou. As influências corruptoras em redor dele tiveram efeito sobre sua fé. As influências corruptoras da cidade tiveram efeito sobre sua fé. E a relação de seus filhos para com os habitantes de Sodoma ligaram até certo ponto seus interesses com os deles. Então, os interesses dos filhos de Ló se ligaram muito aos interesses de Sodoma, a ponto deles não conseguirem mais sair de lá. É lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. É uma lei. O espírito, gradualmente, olha o que acontece quando a gente fica na cidade. Eu sei, eu já vivencio isso. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. O espírito identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Isso está no Grande Conflito, 555. E Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Ló viu a corrupção de Sodoma e ele se propôs a resistir ao mal. Não, eu consigo. Eu tenho fé, eu fui criado com Abraão, eu sei a palavra, eu conheço as maravilhas de Deus, eu conheço o Senhor Deus. Ele se propôs. Presunção. Ló teve a fé abalada pela contemplação da iniquidade daquela ímpia cidade. Ló encaminhou-se para as montanhas. Aqui, olha, Sodoma já estava sendo destruída, os anjos já tinham puxado ele, as filhas e a mulher pela mão, né? E a esposa já tinha virado uma estátua de sal, e ele já estava ali, numa caverna, sem nada, com as 2 filhas. Ló encaminhou-se para as montanhas e habitou em uma caverna, despojado de tudo aquilo por cujo amor, olha a palavra, língua portuguesa é fenomenal,
ele ousou sujeitar sua família às influências de uma cidade ímpia. Mas a maldição de Sodoma seguiu mesmo ali na caverna. A conduta pecaminosa de suas filhas foi o resultado de quê? Das más associações naquele vil lugar. A corrupção moral do mesmo lugar se entretecera de tal maneira com o caráter delas que não podiam discernir entre o bem e o mal. Não podiam discernir entre o bem e o mal, de tanto que elas contemplaram que não prestava. Minha mensagem, a mensagem de Deus é: tirai vossas famílias das cidades. Quer os homens ouçam, quer não, a mensagem deve ser dada. É chegado o tempo, meus irmãos, em que, conforme Deus abra o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Os filhos devem ser levados para o campo. Devem os pais procurar um lugar apropriado quanto seus recursos o permitam. Embora a casa possa ser pequena, haja, contudo, terra suficiente para que possa ser cultivada. Meus irmãos, eu vou parar aqui, mas eu queria deixar um testemunho. Nós recebemos a mensagem de vida no campo. Eu quero conversar muito com você agora. Abra bem os seus ouvidos, o seu coração, a sua alma. Quando nós recebemos pela primeira vez a mensagem de vida no campo, foi no ano de 2016. Montamos, inclusive, um pequeno grupo. Estávamos em Belém, nossa cidade natal, e montamos um pequeno grupo para estudarmos vida no campo. Naquele tempo, nós já éramos vistos como extremistas, fanáticos, enfim, esses adjetivos que vocês devem conhecer, né? Muito bem, melhor do que eu até. Então, enquanto nós estudávamos, nós orávamos. E nós íamos percebendo, e o Senhor nos mostrou uma terra. E compramos essa propriedade em agosto de 2017. Quando nós compramos essa propriedade, nós não podíamos nos mudar, porque na época, em 2017, eu ainda trabalhava. O Senhor havia tocado no meu coração e do meu esposo fortemente para que para que eu saísse do meu emprego. Na época, eu estava em um doutorado e já estava no segundo ano do doutorado, e o Senhor Deus disse claramente: sai do teu emprego, deixa o doutorado para você cuidar do seu lar, para você ser dona de casa, uma missionária do seu lar e educar o seu filho no lar. O nosso filho estava com 12 anos, quando nós começamos, 13 anos, quando nós começamos a educá-lo no lar. Mas só que eu não podia sair, porque eu tinha que, como eu já tinha curso, eu estava recebendo o meu salário exclusivamente para estudar. Então, eu devia para a universidade, que eu era professora da universidade, eu devia 2 anos de doutorado para a universidade. Então, eu tinha que pagar com mais 2 anos de permanência. Então, nós compramos a propriedade em agosto de 2017, mas eu só pude sair do meu emprego em janeiro de 2019. Então, ainda fiquei trabalhando todo este tempo, pagando o tempo que eu havia saído da universidade. Então, conforme eu e meu esposo estudávamos, nós tomávamos algumas decisões. A primeira delas era isso que eu queria dizer. Nós estávamos na cidade, mas o meu esposo, ele dizia sempre assim: Cleuma,
quando nós chegarmos lá no campo, o campo não pode ser algo estranho para nós. Nós precisamos, ele já vai ser um impacto para nós, uma outra vida. Mas nós precisamos desenvolver práticas, enquanto nós estamos aqui na cidade, que nos favoreçam quando nós estivermos na nossa casa lá no sítio. Por que que ele disse isso? Porque a nossa casa fica a 1 hora de distância na cidade. Então, nós não podemos vir todo o tempo para a cidade, porque é muito combustível. E como é montanha, quando o carro está subindo, o motor se esforça muito. A gente sobe de primeira em muitos trechos. E a queima de combustível é muito grande. Então, não dá para ficar vindo na cidade todo o tempo. E, na época, nós não tínhamos moto. Então, meu esposo disse, nós precisamos começar a viver aqui em casa como se nós já estivéssemos lá na roça. E assim fizemos. Primeiro, a gente, quando está na cidade, a gente tem o costume, faltou alguma coisinha? Eu vou comprar ali, eu vou comprar lá no supermercado. E de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, às vezes saía do trabalho, vou passar no supermercado, no caminho, não é verdade? E aí, meu esposo disse, vamos agora no supermercado apenas uma vez na semana. Faltou. A responsabilidade era minha, porque eu que fazia o planejamento dos mantimentos. Ele fazia outras coisas, os mantimentos da casa sempre foram comigo, eu administro até hoje. Então, faltou alguma coisa, a gente vai ficar sem, até chegar o dia de novo para ir no supermercado e comprar. E nós estabelecemos essa disciplina. Depois disso, que nós já estávamos acostumados a ir uma vez por semana, nós colocamos para 15 em 15 dias. Entende? A exceção eram as frutas, que nós continuamos em frutas, verduras, que continuamos uma vez por semana, porque a gente não plantava. Mesmo assim, o meu esposo, ele pegou e construiu, ele comprou um curso, e aí fica a dica para os pais educadores, ele comprou um curso online de marcenaria. E ele fez com o Marcos tinha 13 anos na época, ele fez um canteiro suspenso, porque a gente tinha cachorro, então não podia ficar embaixo. Um canteiro suspenso, e ali a gente começou a plantar cheiro verde, cebolinha, batata, um monte de coisa lá. Hortelã. Porque a gente queria ter a experiência de plantar, de cultivar algo mesmo na cidade, né? E a gente plantava e ainda dava para a família, para os vizinhos, né? Então, tudo que nós podíamos fazer estando na cidade, rompendo, cortando aquele cordão umbilical do comodismo da cidade, como se nós estivéssemos já no campo, nós fizemos. E é isso que eu deixo de testemunho para vocês. Se o seu marido, esposa, ainda não decidiu, ore por ele. Ore por ele. E eu estou falando de um marido temente, tá bom? De um marido temente. Se o seu marido é incrédulo, ore por ele e seja Cristo para ele. Mulheres, nós costumamos falar demais. Nós nos tornamos irritantes para os homens. Os homens não gostam. Sabe o que acontece quando a gente começa a falar muito? Eles bloqueiam a gente, é automático. Então não fale muito. O Espírito Santo, Deus, a terceira pessoa da divindade, tem poder suficiente para convencer o seu esposo. Você não. É claro que o seu esposo pode lhe dar ouvidos em um dado momento, mas essa sabedoria é só Deus que pode te dar. Então, ore muito pelo seu esposo. E não sofra. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Você está vendo os acontecimentos, as coisas acontecendo? Eu não vou dizer para você não sofra, porque é quase impossível.
Mas se você vai se angustie com fé, porque você tem um Abba, Pai. Abba, Pai. Ele não vai lhe deixar na cidade. Ele não vai lhe deixar a perecer na cidade. Ele não vai deixar que você passe fome na cidade. Agora tem um porém. E grava o que eu vou te dizer. Se for desejo do Senhor que você permaneça na cidade para salvar, para ser uma fonte de salvação para as pessoas e que você pereça na cidade, Ele vai deixar isso claro para você e não você. Tudo bem? Isso precisa ficar muito claro. É só Ele que vai poder te dizer isso. Mas mesmo aqueles, queridos irmãos, que vão morrer, sim, como mártires na cidade, estes morrerão por entender que Deus assim o quis, porque era necessário. E Deus dará a coragem dos mártires para que estes permaneçam. Vocês estão ouvindo? Eu estou na cidade, mas olha só a bênção das maritaquinhas voando. Dá para ouvir? Então, meus irmãos, estes mártires que permanecerão na cidade, permanecerão querendo estar no campo. Você consegue compreender isso? Mas eles obedecerão a Deus. Por enquanto a graça. Lute de joelhos pelo seu marido. Lute de joelhos pela sua esposa e pelos seus filhos incrédulos. Lute. E Deus vai ouvir. Cada um precisa de um tempo. E aproveite este tempo em que você ainda está na cidade para desenvolver o caráter para a eternidade. Para ser Cristo para a sua esposa. Eles estão bem aqui. Para ser Cristo para a sua esposa. Para ser Cristo para o seu marido. E principalmente pai e mãe. Para vocês serem Cristo para os seus filhos. Conheça o caráter do Deus a quem você serve. As suas orações, elas não estão caindo em ouvidos surdos, em ouvidos mocos. Não estão, meus irmãos. As orações de vocês estão sendo ouvidas pelo Deus Todo-Poderoso, pelo seu Abba Pai, Paizinho. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por favor, tenha paz. Não sofra, não se angustie, mas não baixe a guarda. Persevere. Se prepare para o lar na roça que Deus vai lhe dar. Plante. Você mora no apartamento? Plante na sua varanda. Plante na sua varanda. No YouTube está cheio de vídeos de pessoas que plantam na varanda e aproveitam espaços mínimos para plantarem. E serem uma testemunha viva para as outras pessoas também, para os incrédulos. Diga que você tem aprendido de Deus plantando na sua casa, no seu apartamento. Enquanto você está na cidade, seja luz na sua vizinhança, seja luz na sua igreja, seja luz. Mesmo que uma luz silenciosa, mas seja luz. Então, meus irmãos, a mensagem de vida no campo ela é para unir famílias, não é para separá-las. Unir famílias, não separá-las. E só Deus, não é a irmã Cleuma, não é o irmão fulano de tal, ninguém vai poder lhe guiar, lhe orientar. Somente Cristo Jesus, Deus, somente Deus vai poder lhe orientar. Então, meus irmãos, tenha paz, vai dar tudo certo, conforme a vontade de Deus.
Muitos de nós vamos precisar ficar na cidade para cuidar dos pais idosos, de um membro da família doente que precisa estar indo constantemente no médico. Está tudo bem. Fique em paz. Testemunhe, cuide dessa alma que precisa de você. E no tempo certo, o Senhor Deus vai lhe tirar da cidade. Mas enquanto isso não acontece, cuide do seu ente querido da melhor forma que você puder, em amor. E tenha paz, a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Vai dar tudo certo. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para os meus irmãos. Vamos orar? Pai nosso. Ah, Senhor, como é bom chamar o Senhor de Pai. O Senhor não nos abandona jamais. Obrigado por essa mensagem de vida no campo. Obrigada porque o Senhor nos deixou tantos exemplos dizendo que na roça é o melhor lugar para se morar. Mas ainda muitos dos teus filhinhos estão na cidade. Por favor, Senhor Deus, concede-lhes a paz e concede-lhes a morada no campo que é tão necessária para estes últimos dias, conforme o teu querer. Mas enquanto não estamos lá, enche-nos de contentamento, enche-nos de alegria em Cristo, para continuarmos brilhando por Ti, Pai, e para a salvação de almas. Obrigada, Senhor, por esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém.